Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais o programa EBD na TV. Eu estive agora viajando durante quase um mês. Nós estivemos ali na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Estivemos também na cidade de Ervalha, Minas Gerais. Estivemos também em Dourados, Mato Grosso do Sul. Tanto em Queimados como em Dourados, Mato Grosso do Sul, nós tivemos também algumas vilas, algumas cidades em volta, durante então todo o mês de agosto, onde Jesus fez maravilhas. Foram mais de 1000 pessoas curadas durante esses quase um mês que estivemos viajando. Muitas almas, também mais de 100 almas se converteram ao Senhor Jesus. Também muitas libertações, cerca de 50 pessoas foram libertas e Deus fez então maravilhas e estamos muito satisfeitos de podermos ser instrumentos de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Se você desejar nos convidar, no final desse vídeo nós vamos colocar nossa agenda e você vai ver, por exemplo, que em dezembro nós não temos nada marcado ainda e algumas outras datas. Então você entre em contato conosco e nós estaremos aí com você na sua igreja, na sua cidade. Nós fazemos palestras de EBD, tanto para professores como alunos, como para interessados e superintendentes. Também fazemos palestras para obreiros, também fazemos palestras sobre missões, fazemos palestras sobre escatologia, fazemos palestras sobre evangelismo, fazemos palestras para família, ou outro tema que você desejar. Temos também pregado muitas vezes em campanhas evangelísticas, principalmente as cruzadas evangelísticas. Estivemos agora na cruzada evangelística lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde Jesus salvou 31 almas, teve um batismo do Espírito Santo, várias libertações e foi realmente uma bênção. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja, na sua cidade. Essas palestras que nós damos, nós podemos enviar para você uma apostila, você tira a cópia e vende a essas apostilas que poderão então pagar todo o evento que você vai fazer. Nós estamos durante esse trimestre estudando as revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, pastor presidente ali na cidade de Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição número 10, com o título As Manifestações do Espírito Santo. Então, dentro do cremos, nós hoje estaremos estudando a respeito do Espírito Santo e as suas manifestações, abrangendo já os dons espirituais, para que fique aí falado, orientado sobre a doutrina do Espírito Santo. Então, está dentro da pneumatologia, aí pneuma, espírito, logia, estudo. Então, eu estudo da terceira pessoa da Trindade, se nós podemos falar terceira, Então, hoje estaremos estudando aí dentro do assunto pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo. E nós vemos então que é uma doutrina básica, uma doutrina que nós temos que estudar, que está dentro do cremos, falando a respeito então do Espírito Santo como Deus e capacitando a igreja com os dons espirituais. O Espírito Santo, primeiro, ele vem na salvação, está em nós, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Depois, nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Depois, nós recebemos os dons do Espírito Santo. Então, na conversão, nós temos o Espírito Santo morando em nós. Nós somos mergulhados no corpo de Cristo, que é a igreja. Depois, nós vamos ser revestidos de poder para pregarmos o Evangelho, para ganharmos almas. Esse revestimento de poder se chama então batismo no Espírito Santo. Agora não é nós mais que vamos controlar o Espírito Santo que mora em nós. Agora é o Espírito Santo que vai assumir o controle sobre nós. Por isso nós falamos em línguas.
porque o Espírito Santo agora que comanda até a nossa língua, que é o membro mais difícil de ser controlado. Então, no batismo nós nos deixamos dominar pelo Espírito Santo. E ele vai falar aquilo que ele quer falar, na língua que ele quer falar. Depois, vem aí os dons espirituais, que são capacitações dadas para que nós preguemos o Evangelho e ganhemos muitas almas. Então os dons vêm como armas de combate, vêm como armas de atração para o Evangelho e vêm como armas de confirmação do Evangelho e também da pessoa que está pregando o Evangelho. Então, tanto quanto o Espírito Santo vem como selo, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, como também ele vem capacitando, revestindo-nos para pregar o Evangelho, como também ele vem capacitando-nos com sinais, prodígios, maravilhas, né, que são os dons do Espírito Santo, para a atração do Evangelho, atração das pessoas para ouvir o Evangelho, também como confirmação da palavra de Deus e também como autenticação do ministério, da pessoa que está pregando. O texto áureo diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Atos 2:39. Então veja bem que vai falar da promessa registrada no capítulo 2 de Joel, versículo 28, falando do derramamento do Espírito Santo. Esse derramamento tem duas etapas. A primeira etapa, o derramamento sobre a igreja, e a segunda etapa, o derramamento sobre todos durante o milênio. E o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja é diferente desse derramamento do Espírito Santo no milênio. Lá no milênio até os animais, né, vão aí receber alguma coisa sobre isso para ficarem mansos, não atacarem os homens. E lá não fala de batismo do Espírito Santo, não fala de dons espirituais. Fala de um derramar para que possam estar ali durante aqueles 1000 anos. Inclusive a longevidade será um destaque no milênio. Pessoas poderão viver durante 1000 anos. Já para a igreja, o derramamento do Espírito Santo traz o batismo do Espírito Santo, traz os dons espirituais, tudo visando ganhar almas. E aqui na leitura do texto áureo nós vimos que é tanto para nós que estamos aqui, como era na época dos apóstolos também, e ainda diz que é para todos os que Jesus chamar. Veja bem, todos os salvos da igreja durante todo o período da igreja na terra. Então, só isso aí já desmancha essa ideia dos cessacionistas, né? Os reformadores, vamos dizer assim, são essas igrejas, como por exemplo a presbiteriana, né? Que insiste em ensinar, em pregar e dizer que os dons cessaram, que eram só para o tempo dos apóstolos, né? Também o falar em línguas, que era só para o tempo dos apóstolos, e muitos outros erros doutrinários que eles têm, como por exemplo a predestinação incondicional, né? A graça irresistível e várias outras coisas que eles ainda não conseguem entender, ainda fecham o coração para não deixar que o Espírito Santo os ensine sobre isso, correndo o risco de blasfemarem contra o Espírito Santo. É um erro terrível que eles cometem de não conseguirem abrir o coração para o trabalho do Espírito Santo na atualidade. A verdade prática diz: cremos na atualidade do batismo do Espírito Santo e dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para a sua edificação. Então veja bem que está dentro do nosso cremos aí, falando a respeito do Espírito Santo e de suas manifestações na atualidade. Então não só para a época dos apóstolos, mas dentro do nosso contexto atual, da igreja atual, o Espírito Santo está aí agindo e fazendo coisas tremendas. Quem tem o poder na realização de tantos milagres que ocorrem hoje é exatamente o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus, Jesus usava qual poder para fazer milagres? O Espírito Santo. Quem lhe dava as revelações? O Espírito Santo. Quem o guiava? Está lá, o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então Jesus continua pregando, curando, libertando. Tudo isso através de quê? Através do Espírito Santo, que está onde? Em nós.
Igreja de Jesus Cristo, corpo de Jesus Cristo na terra. Infelizmente, nós temos visto aí um falso evangelho sendo pregado, que é um evangelho sem o Espírito Santo. Está sendo pregado aí por toda parte, inclusive em nossas denominações chamadas aí pentecostais. Por incrível que pareça, estão cada dia mais afastados do poder de Deus, cada dia mais ligados às coisas materiais, e assim, os dons espirituais têm desaparecido da igreja. Mas a igreja verdadeira, legítima, a igreja que prega o verdadeiro evangelho, como está registrado em Atos dos Apóstolos, é a igreja onde os sinais, prodígios e maravilhas continuam acontecendo. Os verdadeiros ministérios dados por Cristo são ministérios capacitados pelo Espírito Santo como dons espirituais. Isso os verdadeiros, porque os chamados ministérios eclesiásticos, que hoje existem por aí, são várias pessoas que não foram reconhecidas ainda por Jesus Cristo como ministros. Então tiveram uma chamada humana e não sobrenatural e não escolhidos por Jesus Cristo, porque aquele que Jesus escolhe, ele capacita. Veja lá que Paulo diz, olha, meu apostolado foi, então, autenticado por Deus entre vós, com sinais, prodígios e maravilhas. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, e 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Leamos. Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Agora 1 Coríntios 12, de 1 a 7. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então vimos aí no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio então sobre aqueles quase 120 que estavam reunidos no cenáculo lá em Jerusalém. E quando então veio o Espírito Santo, sobre eles foram revestidos de poder, foram batizados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, e o barulho de quase 120 pessoas falando em línguas atraiu as pessoas que estavam visitando Jerusalém. Então eles vieram ver o que estava acontecendo. Tinham ali pessoas de todas as nações da época. E aí houve o quê? Uma manifestação do Espírito Santo chamada dom de línguas. Então primeiro veio a língua do batismo do Espírito Santo, que é aquela língua que ninguém entende, que você fala diretamente com Deus. Aí depois veio o quê? O dom de línguas. No dom de línguas você fala, além dessa língua que você recebeu, no batismo do Espírito Santo, você fala em outras línguas também. Então você pode falar uma língua como está em Romanos 8, uma língua de oração, gemidos inexprimíveis. Você pode falar numa língua estrangeira, falar como estrangeiro, você vai ser usado. Você não vai entender nada que está falando, mas a pessoa vai entender. Tem também a língua para ser interpretada. Você fala e outra pessoa interpreta. E Paulo disse, se você fala essa língua, ore para que você mesmo possa interpretá-la. Então, olha, só já falamos de 4 tipos de línguas diferentes. Então, dom de línguas é diferente. Você fala vários tipos de línguas. Já no batismo do Espírito Santo, você só fala um tipo de língua, você não entende, ninguém entende. Já no dom de línguas, você pode falar e as pessoas entenderem. Então, quando você falar na língua de um estrangeiro, o estrangeiro vai entender. Você pode não entender, mas ele entende. Por exemplo, quando você fala em línguas e vier a interpretação, então as pessoas vão compreender. E já a linguagem de oração, já é entre você e Deus, que é uma linguagem exclusiva de intercessão. Então,
Então veja só que são línguas diversas no dom de línguas, mas no batismo do Espírito Santo é um tipo de língua só. E essa língua do batismo do Espírito Santo, você vai falar nela a vida inteira. Você não entende, mas Deus está entendendo. É uma linguagem de oração. Não é aquela linguagem de intercessão, é uma linguagem de oração. Então, todo dia. O que está escrito na Bíblia? 1 Coríntios 14, está lá escrito em Judas, versículo 20, o que é? Para nós orarmos em espírito, orarmos no Espírito Santo. É orar em línguas. Para sermos o quê? Edificados, fortalecidos espiritualmente. E essa língua que nós vamos orar é exatamente essa língua do batismo, a língua original que nós somos batizados no Espírito Santo. Depois fala-se aí então sobre os dons do Espírito Santo e nós vamos ver lá os dons divididos em 3 grupos. Então, dons de revelação, aí vem os outros 3 dons aí que estão no grupo dos dons de poder ou dinamis, né? Que são aí a fé, vem aí milagres ou maravilhas, tanto faz, e dons de curar. Depois vem o terceiro grupo, que é o grupo aí da elocução, né, da fala. Aí vem o que? Profecia, dom de línguas e interpretação de línguas. Nesta lição, então, nós teremos aí as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, a descida do Espírito Santo. Tópico 1, a experiência do Pentecostes. Tópico 2, batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Tópico 3, os sinais sobrenaturais. Na parte 2, nós temos a natureza das línguas. Tópico 1, fonte. Tópico 2, a glossolalia ou glossolalia. Tópico 3, sua continuação. Na parte 3, nós temos significado e propósito. Tópico 1, o batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Tópico 2, definição e propósitos. Parte 4, nós temos aí os dons espirituais. Tópico 1, os dons espirituais. Tópico 2, os dons são dados aos crentes individualmente. Então, aí, introdução. As manifestações do Espírito de Deus, tais como veremos, dizem respeito primeiramente ao batismo do Espírito Santo e aos dons espirituais. São 2 temas da teologia pentecostal que nunca se esgotam e são importantes porque se tratam de evidências bíblicas de que a comunicação divina com o seu povo e com cada crente individual nunca cessou. Não somente a Bíblia, mas também o testemunho da história e da experiência cristã corrobora essa verdade. É sobre isso que trata o nosso estudo. Então trataremos aí da parte do cremos que fala sobre o Espírito Santo e as suas manifestações sobrenaturais. Então hoje nós temos visto aí alguns pregadores, cantores dizendo: profetiza aí para o seu irmão, vou profetizar agora. Isso aí não tem nada a ver com manifestação do Espírito Santo. Então as manifestações do Espírito Santo são sobrenaturais. Ninguém estuda para falar, ninguém planeja para falar, não usa a sua própria inteligência para falar alguma coisa ou fazer alguma coisa. Isso vem de Deus, é uma manifestação sobrenatural. Não é natural isso. Não depende do esforço físico, nem da inteligência humana. Então é sobrenatural. É uma manifestação que vem para o quê? Ajudar na pregação do Evangelho para ganhar almas. Então, tanto o batismo do Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, que a gente fala estranhas, mas são línguas espirituais, quanto também os dons espirituais, vem exatamente para a capacitação do crente para ganhar almas. O trabalho nosso aqui na terra é esse, é ganhar almas. Por isso a igreja está aqui. Então Deus tem em vista o quê? A salvação de todos. Então Ele vai capacitar a igreja para pregar o Evangelho e essas pessoas serem salvas. Então, do mesmo jeito que existiam milhões de almas para serem salvas no tempo dos apóstolos, do mesmo jeito hoje existe aí bilhões, né? Não são só milhões, mas são bilhões de pessoas para serem salvas. Então hoje é maior a necessidade ainda dos dons espirituais e do batismo do Espírito Santo do que naquela época. Então tem mais gente ainda na terra hoje do que tinha naquela época. E quase a metade do mundo ainda não ouviu o Evangelho em nossos dias. Então é muito necessário. Alguns dizem que não é necessário mais. Mas é impressionante a cabeça dessas pessoas, né? Que agora precisa muito mais. E também Pedro, pregando em Atos 2, disse que esses sinais, prodígios, maravilhas, essas manifestações do Espírito Santo são dadas tanto a nós como nossos filhos, né? Lá disse os velhos, e
todos quantos Jesus chamar. Então continua Jesus chamando. Está aí a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. São salvos. Então todos esses são para receber. E Jesus ainda disse: ficai em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então primeiro se recebe o batismo do Espírito Santo, depois é que se sai pregando o Evangelho. Então essas pessoas aí, principalmente os reformistas, os sensacionistas, tendo aí como hoje uma liderança aí presbiteriana, eles querem porque querem que os dons e também o batismo do Espírito Santo tenha cessado, seja só para a época dos apóstolos. Isso é um absurdo. Hoje são imprescindíveis a pregação do Evangelho, porque os sinais, prodígios e maravilhas atraem as pessoas para o Evangelho, para ouvir o Evangelho. Também os sinais, prodígios e maravilhas autenticam esse Evangelho, que ele é o verdadeiro Evangelho de Jesus vivo. E também os sinais, prodígios e maravilhas autenticam o ministério daquele que está pregando o Evangelho. Então está aí na Bíblia isso. São coisas, então, absurdas que essas pessoas não conseguem compreender e muitas vezes até blasfemam contra o Espírito Santo. Isso é importante frisar. Cuidado com essas pessoas, porque elas podem levar você a, de repente, blasfemar contra o Espírito Santo. Não siga essas doutrinas, principalmente o quê? As doutrinas calvinistas. Porque primeiro criaram a doutrina e depois, para manter essa doutrina, aí inventam tanta coisa para poder torcer a palavra de Deus, para apoiar os seus erros doutrinários. Então na parte 1 nós temos aí a descida do Espírito Santo. Tópico 1, experiência do Pentecostes. Tópico 2, batismo do Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Tópico 3, os sinais sobrenaturais. Lembrando de frisar que quando o batismo do Espírito Santo não é dom de línguas. Batismo do Espírito Santo você fala um tipo de língua só que você não entende, ninguém entende. Só Deus entende. Já dom de línguas, você vai falar tanto nessa língua, como vai falar em língua conhecida em outro país, né? Para uma pessoa estrangeira. Vai falar na língua de oração intercessória, como está em Romanos 8. E também vai falar uma língua para ser interpretado. E você pode orar e pedir essa interpretação. Aí a língua será o quê? Conhecida no meio que nós estamos, porque haverá interpretação. Quem é batizado no Espírito Santo só ainda não tem dom. Depois é que ele passa a ter dom do Espírito Santo, se buscar, se acreditar, se desejar. Né? Muitos não recebem, passam a vida inteira, e a grande maioria nunca recebeu um dom do Espírito Santo. Então é preciso buscar, acreditar, desejar, para que o legítimo Evangelho seja pregado. Paulo diz então que o dom de línguas não são todos que recebem, mas o batismo do Espírito Santo é para todo crente. Então vamos aí, tópico 1, a experiência do Pentecostes. Não é difícil descobrir na Bíblia o que é o batismo do Espírito Santo. João Batista disse: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3,11. Há inúmeras interpretações dessa passagem. No entanto, o próprio Senhor Jesus se referiu a esse batismo como a promessa do Pai, como está em Atos 1,4, e acrescentou: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Essa declaração vincula Mateus 3,11 com a experiência do dia de Pentecostes, relatada em Atos 2, de 2 a 4. A prova disso é que o apóstolo Pedro identificou a experiência de Cornélio, Atos 10, 44 a 46, com a promessa anunciada por João Batista e reiterada pelo Senhor Jesus, Atos 11, de 15 a 17. Então João Batista profetizou a respeito do batismo do Espírito Santo. Jesus confirmou isso e até exigiu dos discípulos, dizendo: olha, vocês não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Então foi uma ordem expressa de Jesus que os apóstolos, os discípulos deveriam ficar em Jerusalém. Não poderiam sair pregando o Evangelho enquanto não recebessem o batismo do Espírito Santo. Então nós vamos ver, diante de Atos dos Apóstolos, né, vamos ver as manifestações do Espírito Santo, confirmando exatamente o que João Batista havia dito e o que Jesus havia dito a respeito do batismo do Espírito Santo e as capacitações que vêm depois disso, que são os dons espirituais. Batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. As duas traduções são legítimas à luz da gramática grega e aceitáveis de acordo com o contexto. A ideia de batismo no Novo Testamento é de imersão, submersão.
Está em Romanos 6, 3 e 4, Colossenses 2, 12. Almeida Revista Atualizado tem uma nota em Mateus 3, 11 e Atos 1, 5, informando com ou em. E a Nova Versão Internacional também traz uma nota similar. A versão Almeida revisada da imprensa bíblica brasileira emprega batizar em água e batizar no Espírito Santo nas referidas passagens respectivamente. Nós adotamos em água e no Espírito Santo, pois com pode parecer aspersão, o que contradiz a ideia de imersão. Então, por que é preferível falar batizado no Espírito Santo? É preferível porque pode confundir a pessoa. Quando fala batizado com o Espírito Santo, traz uma ideia de uma coisa que não é imersão, né? Então parece que seria a chegada do Espírito Santo. Mas quando se fala no, quer dizer o quê? Imergir, é colocar dentro, né? Jesus disse, olha, ele estará convosco. Então, nós estamos aí dentro de um controle do Espírito Santo. E ele estará em vós, ele está então dentro de nós, uma pessoa que fala, que se entristece, que se alegra. Então, uma pessoa, mas não somos nós que o controlamos, ele que nos controla, então ele que nos guia, né? Então ele tem a sua independência, ele pode sair ou não. Veja que antes de recebermos o batismo do Espírito Santo, é nós que controlávamos. Então, no dia que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas ele não tem controle sobre nós. A partir do momento que nós somos batizados do Espírito Santo, então, na hora que nós estamos falando em línguas, quem tem o controle é ele fala a língua que ele quer, do jeito que ele quer. E depois, quando vem o dom espiritual, aí já é o controle do Espírito Santo que vai nos usar agora com sinais, prodígios e maravilhas, tudo controlado por ele. Então é preciso submissão total ao Espírito Santo. É preciso uma entrega total para Deus, para nós sermos o quê? Instrumentos de Deus na terra para abençoar as pessoas. Então é melhor usar batismo no Espírito Santo, indicando essa imersão, essa submissão total ao Espírito Santo. Tópico 3, os sinais sobrenaturais. Há 3 sinais que mostram a ação sobrenatural do Espírito Santo por ocasião de sua descida no dia de Pentecostes. O som como de um vento, Atos 2:2. A visão das línguas repartidas como que de fogo, Atos 2:3, e o falar em línguas, Atos 2:4. Os 2 primeiros sinais jamais se repetirão, pois foram manifestações exclusivas que tiveram como objetivo anunciar a chegada do Espírito Santo. Alguém tão importante quanto o Filho, cuja encarnação e nascimento em Belém, ainda que extraordinários, porque o Verbo se fez carne, Lucas 2:9-11, João 1:4, não tiveram sinais semelhantes. Além de marcar a chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes, as manifestações sobrenaturais também inauguraram a igreja. Assim o som soava como vento, mas não era vento, e da mesma forma a visão não era fogo, mas lembrava o fogo de Deus, como em Êxodo 3:2, 1 de Reis 18:38. Foi um acontecimento singular, algo que ocorreu uma única vez. Então aí no dia de Pentecostes, o nascimento da igreja, houve aí 3 sinais interessantes. Então houve aí, eles ouviram um som como de um vento. Lembra lá que Jesus, quando apareceu aos discípulos, assoprou sobre eles. Assoprou sobre eles. Disse o quê? Recebei o Espírito Santo. Então agora eles receberam o quê? O selo do Espírito Santo. Eles agora acreditaram que Jesus morreu e ressuscitou. Isso precisava ser feito para que eles se tornassem filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que têm o Espírito Santo. Então os discípulos andaram com Jesus, aprenderam muita coisa, mas faltava eles acreditarem que Jesus ressuscitou. Veja lá que em Romanos 10 diz o quê? Se para a tua boca confessares o Senhor Jesus e teu coração creres que Deus ressuscitou os mortos, serás salvo. Então os discípulos de Jesus, eles ainda precisavam, andaram com Jesus, mas precisavam acreditar que ele morreu e ressuscitou. Então quando Jesus aparece, eles acreditam que ele ressuscitou agora eles podem receber o Espírito Santo, se tornam filhos de Deus. Agora, no dia de Pentecostes, eles vão receber o batismo do Espírito Santo. Então seria como se Jesus lá em cima soprasse. Receba o Espírito Santo. Agora o que? O revestimento de poder. Então seria, a camisa que eu estou é um vestimento. A camisa que eu estou, a roupa, uma vestimenta.
Mas quando eu coloco o paletó, é o quê? Um revestimento. Então, Jesus estava assoprando sobre eles agora o revestimento de poder para que eles pudessem sair pregando o Evangelho. Então esse soprar aí já não é mais o vento como Jesus soprou sobre eles antes. Estava aqui na terra Jesus, agora Jesus está no céu. Então é um sopro o quê? Espiritual, não é físico. Então eles ouviram o quê? Um barulho como de um vento. Não quer dizer que começou a soprar ali, entrou um vento ali soprando. Mas eles ouviram um som como de um vento. Depois fala de fogo. Esse fogo aí muita gente tem interpretado errado, porque nos próximos versículos vai falar de fogo, né? Então a pessoa se confunde, pensa que tem que usar esse fogo dos próximos versículos aí para interpretar esse fogo aí. Mas não é verdade, isso não é regra de interpretação. Porque se fosse, lá em Marcos, por exemplo, fala assim: quem crê e for batizado será salvo. E os versículos seguintes vão falar de sinais daqueles que são batizados no Espírito Santo. Olha aí, falarão novas línguas, e por as mãos dos enfermos serão curados. Olha aí, são sinais de quem tem o quê? Dons do Espírito Santo. Então, esse serão salvos aí estaria condicionado a receber o batismo do Espírito Santo. Então não podemos colocar isso como regra. Nós sabemos que ninguém é salvo porque foi batizado no Espírito Santo. Mas quem já é salvo é que é batizado no Espírito Santo. A salvação é pela graça de Deus, não é por merecimento e nem por receber batismo. E nem por ser batizado nas águas. Não, a salvação é que a pessoa acreditou. Ele se arrependeu, acreditou que Jesus morreu e ressuscitou. Morreu por quem? Pelos seus pecados. Salvação é assim. Então não podemos usar essa regra aí, como querem os sensacionistas, dizendo aí que os próximos versículos interpretam o anterior. Então esse fogo aí, pela experiência que eu tenho em batismo do Espírito Santo, que eu já vi mais de 2.000 pessoas batizadas no Espírito Santo, e já orei por muito mais de 1.000 pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, eu vejo que há diferença no batismo. Tem pessoa que é batizada no Espírito Santo e fala em línguas, a vida inteira, aquela língua original. Então, a língua que ele recebeu, ele vai orar nela, vai falar nela a vida inteira, ele não entende nada, só Deus entende. Mas alguns recebem o batismo do Espírito Santo, falam nessa língua, mas depois eles recebem o quê? Um dom do Espírito Santo. Não é só o batismo, recebem um dom também. Então eu coloco esse fogo aí como esse dom. Então a pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Duas coisas diferentes, distintas, e que a gente vê na prática que é isso que acontece. Tem pessoas que vão interpretar de outro jeito e nós sabemos disso. Então há várias interpretações. A minha interpretação é essa. Quem é batizado com o Espírito Santo e com fogo, então ele foi batizado no Espírito Santo e recebeu já um dom do Espírito Santo. Onde eu tenho base bíblica, por exemplo, os discípulos, os apóstolos, foram batizados no Espírito Santo, falaram em línguas. Aí as pessoas ouviram e vieram ver que barulho era aquele. Quando as pessoas chegaram, eram de outros países, falaram outras línguas, falavam outras línguas. Então, os discípulos agora receberam o dom de línguas e começaram a falar na língua de origem daquelas pessoas que estavam visitando Jerusalém. Então, veja só. Então, os discípulos, os apóstolos, receberam o batismo do Espírito Santo e com fogo também. Ou seja, receberam o batismo do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e depois receberam o dom de línguas para falar na língua de origem daquelas pessoas. Então, nós vamos ver em Atos dos Apóstolos também, quando diz assim, falavam em línguas e profetizavam. Olha aí, então eles falavam em línguas e profecia, o que é? É um dom do Espírito Santo. Olha, duas coisas diferentes. Ó. Falavam em línguas e profetizavam. Então vimos aí o vento. Então vamos ver sobre línguas repartidas como que é de fogo, né? E nós vimos aí que é o que? Uma visão. Olha, diz como que é de fogo. Não quer dizer que desceu fogo sobre eles. Fogo literal, como nós conhecemos. Mas um fogo espiritual. E eles o que? Tiveram uma visão espiritual para ver que estava descendo fogo sobre cada um deles. Ninguém se queimou ali, não foi fogo que desceu sobre as pessoas, fogo literal. E o terceiro sinal foi o que? Línguas, né? Então, quando veio sobre eles o Espírito Santo, eles falaram em línguas. Falaram em que línguas? Glossolalia ou glossolalia, que é um tipo de língua não conhecida. É um tipo de língua específica para falar sobre o batismo do Espírito Santo. Então, a palavra
No original aí, então, quando fala assim, falaram em línguas, aí glossolalia ou glossolaria. Aí, língua sobrenatural. Quando a língua é natural, quando a língua que nós falamos, ou os países falam, as pessoas, aí é dialetos no grego, não é glossolalia ou glossolaria. Aí, lá no grego, o que fala que é dialetos, é outra coisa. Então veja bem que no original separa bem direitinho. Quando é língua sobrenatural, glossolalia. Quando é língua natural, dialetos. E essa língua aí que os apóstolos falaram no dia de Pentecostes, não é língua de outro país? É, mas acontece que eles não entendiam. Era sobrenatural esse falar nessa língua conhecida de outro país. Então quando a ação é do Espírito Santo, é sobrenatural, é glossolalia. Se os apóstolos tivessem aprendido estudando a palavra de outro país, aí seria dialetos. Mas lá no original não está dialetos, está glossolalia. Vamos ver na parte 2, a natureza das línguas. Tópico 1, fonte. Tópico 2, a glossolalia. Tópico 3, sua continuação. Tópico 1, então, fonte. As línguas do Pentecostes eram sobrenaturais, pois foram caracterizadas como outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2,4. O termo grego para outras aqui é héterais, de héteros, de outro de tipo diferente. Há quem questione esse conceito, mas a fonte delas é o próprio Espírito Santo, o que torna a evidência visível e contundente. A outra evidência está presente na audição e não simplesmente na fala, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2,6. Lucas repete essa informação por mais 2 vezes, versículos 8 e 11, e no versículo 11 ele acrescenta: todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, de onde vinham essas línguas faladas no dia de Pentecostes? Vinham do Espírito Santo. Então, ali fala outras línguas, né? Foi traduzido para nós como línguas estranhas, né? Estranho para quem? Quando você fala, é estranho para o outro que está ouvindo, né? Mas aí o certo mesmo seria falar línguas espirituais, porque são línguas do Espírito Santo. Então, quando fala outro, vem da palavra, então, héteros, que significa o quê? Falar diferente. Falar sobrenaturalmente. Tópico 2, a glossolalia ou glossolalia. É a manifestação das línguas estranhas no batismo do Espírito Santo, bem como das línguas como um dos dons espirituais. Trata-se de um termo técnico de origem grega, glossa, língua, idioma, e de lalia, modo de falar. Mateus 26:73. Conjugado à linguagem, João 8:43, substantivo derivado do verbo grego lalein, falar. A expressão lalein glossais, falar línguas, 1 Coríntios 14:5, é usada no Novo Testamento para indicar outras línguas. É importante saber que as línguas manifestas no dia de Pentecostes são as mesmas que aparecem na lista dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, 10, 28, 14 e 2. Ambas são de origem divina e sobrenatural, mas são diferentes apenas quanto à função. Então veja bem, esse falar em línguas aí, que a gente fala línguas estranhas, né, que são línguas espirituais, é uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Não é natural do homem, o homem não estudou para falar essa língua, ele não aprendeu essa língua. A admiração do dia de Pentecostes é exatamente essa. Como? Esses homens aí são galileus, não estudaram as línguas dos países, é isso que estão dizendo. Como é que estão falando nas línguas estrangeiras, se eles não entendem nem a língua direito que eles falam do país deles? Então eles ficaram admirados, porque era uma ação sobrenatural. Eram línguas sobrenaturais, concedidas pelo Espírito Santo. Eles não entendiam o que estavam falando. Quem entendia era a pessoa que estava ouvindo. Então lá em 1 Coríntios 12, quando fala assim, dom de línguas, né, essas línguas aí, é a mesma palavra usada quando os apóstolos falaram em línguas lá no dia de Pentecostes. Quando lá em 1 Coríntios 14 também fala, não proibais falar em línguas, né? E fala em várias coisas. Quando você fala em línguas, você fala diretamente com Deus. Quando você ora em línguas, aí você está edificando a si próprio. Então, 1 Coríntios 14 fala muito sobre essas línguas. Sempre a palavra aí é glossolalia ou glossolalia, indicando que são línguas sobrenaturais, do mesmo jeito que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Tópico 3, sua continuação.
O falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2,4, é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Essa experiência se repete na história da igreja. Isso aconteceu na casa do centurião Cornélio e os fiéis que eram da circuncisão. Todos quantos tinham vindo com Pedro maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Atos 10, 45 e 46. Exatamente como aconteceu no dia de Pentecostes. Outra vez, o mesmo fenômeno acontece com a chegada de Paulo em Éfeso, em sua terceira viagem missionária, Atos 19, 6. As línguas, as profecias e a ciência são válidas para os nossos dias, mas vão cessar por ocasião da vinda de Jesus, 1 Coríntios 13, de 8 a 10. Então veja bem, qualquer pessoa que recebe o batismo do Espírito Santo, na hora que ele recebe, ele fala em línguas, desse tipo de língua aí, manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então é um sinal o quê? Um sinal externo, um sinal físico de uma coisa que está acontecendo espiritualmente. Então como nós vamos saber se alguém foi batizado no Espírito Santo? Quando ele falar em línguas. Esse tipo de língua, sobrenatural. Então se eu for lá para alguém receber o batismo do Espírito Santo, e essa pessoa tiver estudado, por exemplo, inglês, e falar inglês nessa hora, ele não foi batizado no Espírito Santo. Porque a língua que nós estamos falando é uma língua sobrenatural. Não estamos falando de dom de línguas. No dom de línguas as pessoas podem falar uma língua estrangeira, concedido pelo Espírito Santo. Ele não está entendendo nada. Ele não estudou essa língua. É concedida pelo Espírito Santo. Mas no batismo do Espírito Santo, a pessoa não fala em língua conhecida. Ele fala em línguas que o Espírito Santo lhe concede para falar, que não são línguas de outros países. Agora, se ele for batizado no Espírito Santo, ele vai falar essa língua desconhecida para ele, conhecida só para Deus. Mas se ele recebeu o dom, então vem a capacitação para falar em língua de outros países, mas língua que a pessoa que foi batizada não entende. Mas isso é depois do batismo, não é imediatamente na hora do batismo. A pessoa começa falando em línguas que só Deus entende primeiro. Depois, que se ele receber o dom de línguas, aí ele vai poder falar numa língua estrangeira, ou numa língua para ser interpretada, ou numa linguagem de intercessão. Então, olha, aqui está falando de continuação o quê? Continuação das línguas após o Pentecostes. Não parou no Pentecostes. Então nós vamos ver, por exemplo, na casa de Cornélio, né? O que aconteceu? Pedro começou a pregar. Pedro não falou nada sobre o batismo do Espírito Santo. Pedro estava falando de Jesus. E de repente o que aconteceu? Caiu sobre eles o Espírito Santo e eles começaram a falar em línguas. Olha, eles foram batizados no Espírito Santo. Por quê? Qual a maior necessidade que há para que alguém seja batizado no Espírito Santo? É o desejo de compartilhar Jesus com outras pessoas. Olha aí, Cornélio, sua família e seus familiares ali estavam reunidos e eles desejavam agora falar de Jesus para outras pessoas. E Deus viu isso no coração deles. Então, eles receberam o batismo do Espírito Santo, que é o quê? Uma capacitação exatamente para falar de Jesus para as outras pessoas depois. Então, eles ouviram o Evangelho, foram batizados no Espírito Santo. Depois, Pedro então fala: como é que eu vou negar o batismo nas águas para alguém que já recebeu o batismo do Espírito Santo? Porque o batismo do Espírito Santo é superior ao batismo espiritual, é superior ao batismo nas águas. E Pedro tinha trago os irmãos judeus com ele quando ele entrou na casa de Cornélio, porque era proibido o judeu entrar na casa de um gentio. Aí ele trouxe os judeus com ele para servir de testemunho. Então ele entra e prega. Cornélio e seus familiares recebem o batismo do Espírito Santo. E aqueles homens que tinham vindo com Pedro, que eram judeus legítimos, olharam e ficaram admirados. Quer dizer que Deus também concede isso, batismo do Espírito Santo também aos gentios? Ficaram admirados. Então Pedro diz: vamos batizá-los nas águas, porque eles receberam o batismo superior, o batismo de Jesus Cristo, o batismo do Espírito Santo. Então nós vemos Paulo também em Éfeso, né? Orando por aqueles irmãos, 12 irmãos. Paulo pergunta: vocês foram batizados no Espírito Santo quando creram? Eles falam: nós nem ouvimos falar no Espírito Santo. Paulo pergunta: então, que batismo vocês são batizados? Ah, no dia de João Batista. Então Paulo corrige: o batismo de João Batista é para arrependimento de pecado e era para preparar os judeus para a vinda de Jesus. Esse batismo não existe mais. O que Paulo faz? Batiza-os de novo, agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou em Mateus, capítulo 28.
E eles agora são batizados o quê? Confirmando a sua fé. É um sepultamento com Jesus, uma ressurreição quando sai da água para uma nova vida. Agora é outro tipo de batismo, não é para arrependimento de pecado. O crente se arrepende dos seus pecados na hora que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não é no batismo. No Antigo Testamento, o batismo era o quê? Imersão para o quê? Arrependimento, para a purificação. Novo Testamento, não. Novo Testamento, o batismo é o quê? Um sepultamento para começar uma vida nova. Você morre com Cristo, é sepultado, morreu. Quando sai da água, você ressuscitou para uma nova vida. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você fez um compromisso com a igreja, um compromisso com Deus de ter uma vida cristã daqui para frente. Então o batismo do Espírito Santo continuou existindo. Paulo orou por esses 12 homens em Éfeso. E então eles foram batizados nas águas e também foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas. Então aí continuou o batismo. E hoje a mesma coisa, o batismo continua. Olha lá, em Joel não diz que era para todos, para os jovens, para os velhos, para todos quanto Deus chamasse? Então, Pedro confirmou isso no dia de Pentecostes, capítulo 2, dizendo então que todos aqueles que Jesus chamar recebem o batismo do Espírito Santo também. E nós não fomos chamados? Então, nós recebemos também. Continua existindo o batismo do Espírito Santo e com a evidência do falar em línguas. E também os dons espirituais continuam existindo. Eu tenho o dom do Espírito Santo, dons de curar. Toda semana, oro, são mais de 100 pessoas curadas. Estivemos agora um mês fora, né? Lá, Queimados no Rio de Janeiro, em Arvalha, Minas Gerais. Estivemos em Dourados, Mato Grosso do Sul. Foram o quê? Mais de 1000 pessoas curadas. Então o dom é uma multiplicação, né? É uma coisa tremenda. Por isso que Jesus orava e muitas pessoas eram curadas. E a Bíblia diz, todos eram curados. Então o dom é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então a atualidade é evidente. A não ser que os cessacionistas sejam como os fariseus e os escribas, né, do tempo de Jesus, que vão atribuir essas curas, esses milagres, tudo isso, falar em línguas, atribuir isso ao diabo. E isso é o quê? Uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, 1 Coríntios capítulo 13, quer dizer o quê? Quando vier o perfeito, aquilo que é perfeito. Quando é que nós vamos atingir a perfeição? Então Jesus é o perfeito. E ele ressuscitou, um corpo glorioso, foi para o céu. Perfeição. E nós, no dia do arrebatamento da igreja, nós vamos ser transformados. Nosso corpo mortal será transformado num corpo com imortalidade. Nosso corpo material será um corpo espiritual. Nosso corpo terrestre será um corpo celeste. Olha aí, nós vamos ser transformados. Aí sim é a perfeição. Não teremos mais a vida terrena, mas só a vida espiritual daí para frente. Aí então atingiremos a perfeição. Aí não precisaremos mais dos dons. Por quê? Já fomos arrebatados, fomos para o céu. Então não vamos ficar na terra mais. Lá no céu não precisa de dons. Enquanto estivermos aqui, precisamos. E os dons agem o quê? Através do amor que nós temos pelas pessoas. Os dons são para ajudar as pessoas. Principalmente para pregar o Evangelho, né? Para haver muita salvação. Qual a maior demonstração de amor que nós podemos ter? A de levar alguém a ser salvo. Não existe maior demonstração de amor que essa. E os dons, então, são o quê? Capacitações para aquele que ama as pessoas, que quer ganhar almas para Deus. Parte 3 agora, significado e propósito. Tópico 1, batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Tópico 2, definição e propósitos. Tópico 1, então, o batismo do Espírito Santo não é sinônimo de salvação. Trata-se de bênçãos diferentes. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo. Na regeneração, o Espírito promove um novo nascimento, que é um ato direto do Espírito Santo. João 3, 6 a 8. O pecador recebe o Espírito no exato momento em que aceita de verdade a Jesus. Gálatas 3, 2, Efésios 1, 13. Os discípulos de Jesus já tinham seu nome escrito no céu. Lucas 10, 20. Igualmente tinham o Espírito Santo mesmo antes do Pentecostes. João 20, 22. Olha aí, a diferença entre batismo do Espírito Santo e salvação. Então, em Efésios diz o quê? Tendo crido na pregação do Evangelho, na palavra de Deus, a pregação do Evangelho, aí você o quê? Recebe o Espírito Santo, recebe o selo de Deus.
Então, no dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, Ele veio morar em nós. Isso é o quê? A marca. Quando Deus olha de cima, vê quem é salvo, quem é filho, aquele que tem o Espírito Santo. Então, a identificação como filho de Deus. Os discípulos só receberam o Espírito Santo quando? Quando Jesus assoprou sobre eles. Lá no capítulo 20 de João, né? Então, aquele dia eles passaram a ser filhos, identificados agora como filhos de Deus. Receberam o Espírito Santo. Então, o selo, a marca de Deus. No dia do arrebatamento, quem sobe? Quem tem o selo, quem tem o quê? O Espírito Santo. Então, ele sobe. Agora, veja só. Depois, então, que recebemos o Espírito Santo, aí nós temos agora o quê? O controle. Nós fazemos o que quisermos, nós falamos o que quisermos, temos o controle, nós. Agora, quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo, aí, quando nós falamos em língua, quer dizer o quê? Nós não estamos no controle da nossa língua, nós estamos falando aquilo que o Espírito Santo nos concede para falar. Então ele assumiu o controle nessa hora. Agora veja bem, o Espírito Santo não está querendo dizer agora que ele vai fazer você pular, bater a mão nos outros, pular, bater o pé nos outros. Nada disso. Se você fez por sua conta. O Espírito Santo não é demônio. Demônio ou demônios é que faz as pessoas dar murro nos outros, tapa nos outros, pular para lá, rolar para cá, né? Fazer escândalo, falar com uma voz diferente. Demônios. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele controlou o quê? A sua fala. Você vai falar alguma coisa diferente. Isso que você está fazendo, essas palhaçadas todas, você fez porque você quis. E depois botou a culpa para o Espírito Santo, dizendo que ele que fez. Não foi ele que fez. Somos salvos pela graça de Deus. Não é porque recebemos o batismo do Espírito Santo. Não. O batismo do Espírito Santo não é sinal de salvação. O batismo do Espírito Santo já é um sinal de quem já é salvo. Você recebe porque já é salvo. E Jesus disse que só recebe o Espírito Santo aquele que é salvo. O mundo não recebe, não. Então nunca podemos colocar como condição de salvação o batismo do Espírito Santo. Então você é salvo o dia que aceitou Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vem morar em você. Você recebeu o selo já. Agora o batismo do Espírito Santo é o quê? Um revestimento de poder. É uma capacitação sobrenatural para você pregar o Evangelho. E Jesus diz que todo crente deve ser batizado do Espírito Santo. E ele até disse para os discípulos que eles não podiam sair de Jerusalém antes de receber o batismo do Espírito Santo. Então veja só, é importantíssimo e é necessário. Tem gente aí ensinando o contrário. Já tem até igrejas nossas, né, que estão aceitando pessoas dirigirem igreja, serem professores de escola bíblica dominical, tocarem, né, nos instrumentos, cantarem nos vocais, nos corais, sem ser batizados do Espírito Santo. O que é contrário à palavra de Deus. A Bíblia diz bem claro, escolhei quem? Homens cheios do Espírito Santo. Toda vez que a palavra cheio do Espírito Santo aparece em Atos dos Apóstolos, significa que transbordaram, foram cheios até transbordar. Transbordou o quê? Falou em línguas. Foram batizados do Espírito Santo. Toda vez, pode ter certeza disso. E se para servir comida, servir as mesas dos gregos, né, dos judeus gregos, era necessário ser cheio do Espírito Santo, imagine para fazer alguma coisa na igreja de Jesus Cristo. E não fale que é acepção de pessoas, não. Por quê? Porque o batismo é para todos. Quem não foi batizado é por quê? Porque ainda não se converteu direito. Não entregou sua vida a Deus direito ainda. Falta alguma coisa. Alguma coisa está prendendo essa pessoa. Ou é pecado, ou é incredulidade. Alguma coisa está atrapalhando. Então é preciso tirar as barreiras. Jesus quer batizar. Desde o instante que você aceitou Jesus, Jesus quer lhe batizar. Agora as barreiras estão aí em você. Você precisa se entregar a Deus totalmente. Precisa ter fé. Olha, esses sinais seguirão os que creem. Não acredita? Não segue. Tópico 2, definição e propósitos. O batismo no Espírito Santo é o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo. Lucas 24, 46 e 49. O seu propósito é capacitar o crente a viver uma vida cristã vitoriosa
e, sobretudo, para testemunhar com ousadia sobre a sua fé em Cristo, Atos 1:8. É um revestimento de poder para viver a vida regenerada, um poder espiritual que contribui para a edificação interior da vida cristã do crente, que o ajuda quando a mente não pode fazê-lo. Então, o batismo do Espírito Santo é o quê? Um poder extra que você recebe para capacitá-lo a pregar o Evangelho, a ganhar almas. Quem foi chamado para ganhar almas? Todos os crentes. Todos, não existe exceção. É para todos. E não é um pedido, é uma ordem. Ide, né? Por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Veja só, é uma ordem. Jesus não está pedindo nem aconselhando, está mandando, dando uma ordem. Todos os salvos, todos que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, vão fazer a obra que ele começou a fazer. E ele continua fazendo através da igreja. Que obra é? De trazer as pessoas para o reino de Deus. Retirá-las do reino de Satanás e trazê-las para o reino de Deus. Como é que faz isso? Pregando o Evangelho para elas. Então elas vão acreditar no Evangelho, vão se arrepender dos seus pecados, vão aceitar Jesus como Senhor e Salvador, serão salvos. E Jesus deu uma ordem expressa aos discípulos: não saiam de Jerusalém, até que vocês recebam o batismo do Espírito Santo. Depois vocês vão sair pregando o Evangelho. Ao mesmo tempo, vocês pregarão em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então é uma ordem, não é um pedido, nem um conselho. Todos os crentes devem ser batizados do Espírito Santo e todos devem evangelizar, todos devem ganhar almas. É uma ordem de Jesus. Não esquecendo que quem é batizado do Espírito Santo fala uma língua que ele não conhece, fala diretamente com Deus, e essa língua você deve orar todos os dias falando nessa língua. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo arruma a nossa oração, leva a oração perfeita. Então nós vamos orar em português, nosso caso aqui do Brasil, e vamos orar em línguas. Essa oração em línguas vai trazer edificação para nós. E essa oração, quando está sendo feita em línguas, também aumenta a nossa fé, porque você precisa de fé para orar em línguas e acreditar que essa oração está chegando a Deus. Na parte 4 nós temos aí os dons espirituais. Tópico 1, os dons espirituais. Tópico 2, os dons são dados aos crentes individualmente. Tópico 1, então, os dons espirituais. São manifestações do poder de Deus que nos capacitam a continuar a missão de Cristo no mundo e as demonstrações desse poder na vida da igreja. Atos 1:8. A igreja não se sustenta sozinha, por isso o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo. João 14:16-18. Há pelo menos 3 listas desses dons. Romanos 12, 6-8, 1 Coríntios 12:8 a 10, 28-30. Embora não ousamos dizer que sejam apenas esses, pois não existe uma lista exaustiva deles no Novo Testamento. Então veja bem, existem os dons de Deus Pai, existem os dons aí de Jesus Cristo, existem os dons do Espírito Santo. Como na nossa lição nós estamos falando de dons do Espírito Santo, então nós vamos ver a lista que Paulo faz em 1 Coríntios capítulo 12. Então ele fala de 9 dons do Espírito Santo. E para nós estudarmos esta lista que Paulo dá, nós dividimos esses 9 dons em 3 grupos de 3. Chamamos o primeiro grupo de dons de revelação. Revela alguma coisa oculta. Então, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento ou da ciência e discernimento de espíritos. Na segunda parte, na divisão dos dons, nós colocamos outros 3 dons. São os dons de poder. A palavra grega é dynamis, mesma palavra que se usa para dinamite, uma explosão de poder. Então, aí dom de fé, depois maravilhas ou milagres, mesma coisa, e depois dons de curar. Na parte 3 agora, na terceira aglomeração de dons, então nós colocamos aí 3 dons. São o quê? Profecia, dom de línguas e dom de interpretar línguas, interpretação das línguas. Então o que são dons? São capacitações sobrenaturais do Espírito Santo para que nós preguemos o Evangelho. Veja um exemplo. Se lá no exército tem um soldado que trabalha no escritório, ele não precisa usar um fuzil, uma metralhadora, né? Ele não precisa ficar ali com uma roupa especial, né? Uma prova de bala, ele não precisa andar armado ali no escritório, não precisa, não tem necessidade. Então quem é que vai usar a arma? Aquele que vai para a guerra, uma luta, ou aquele que está à exposição exterior, não está dentro ali de uma sala. Então assim é o batismo do Espírito Santo.
Se você não precisasse ganhar almas, você não precisaria do Espírito Santo. Não precisaria do batismo do Espírito Santo. Então, todo crente é chamado a ganhar almas. Todo crente, todo tempo, em qualquer lugar que você estiver, você é um instrumento de Deus para ganhar almas. Então, você deve estar revestido, ou seja, deve estar armado, capacitado para ganhar almas. E a primeira coisa que acontece é o quê? O batismo do Espírito Santo. Depois, aí vem as armas para ganhar almas. Então, os dons espirituais são as armas que vamos empregar para ganhar almas. Como é que nós vamos atrair muitas pessoas para ouvir o Evangelho? Através dos dons espirituais. Por que Jesus atraía as multidões? Por causa dos dons espirituais. Veja só, atração. Por que os discípulos ganharam quase 3.000 almas quando a igreja iniciou ali no Pentecostes? Porque houve o quê? Uma manifestação do Espírito Santo que atraiu as pessoas. Olha aí. Por que lá no dia que Pedro e João estavam ali indo para o templo na hora da oração, por que eles ganharam aí tantas almas naquele dia? Por quê? O aleijado estava lá, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, ele levantou, andou, saiu correndo para todo lado, dizendo, o aleijado estava na porta, foi curado. Atraiu uma multidão. Aí Pedro e João pregaram o Evangelho e aquelas pessoas se converteram. Olha aí. Então, os sinais, prodígios, maravilhas, os dons do Espírito Santo, atraem as pessoas para o Evangelho. A igreja hoje esqueceu o que é Evangelho, está atraindo as pessoas com outras coisas. Vem para cá que vai ficar rico, né? Quer atrair as pessoas com danças, com músicas. Mas o Evangelho que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram, as atrações, as coisas que atraíam as pessoas para Deus, para ouvir o Evangelho, eram sinais, prodígios e maravilhas. Veja só. E nem precisava de dinheiro para fazer isso. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro. Aí não tinha atração mundana, atração material. Ele tinha espiritual, ele disse, em nome de Jesus. Então, levanta. Veja só. Está usando o quê? O poder de Deus, dons do Espírito Santo. Não é? Ali o dom de quê? De milagres, né? Ou de maravilhas, mesma coisa. Foi usado, aleijado, andar. Atraiu as pessoas, o Evangelho foi pregado, elas se converteram. Então, rapidamente, nós vamos dar aqui uma relação dos dons e o que eles fazem. Então, olha só. Palavra de sabedoria. Então, é a manifestação do Espírito Santo que traz a nós uma revelação de algo que vai acontecer no futuro. Por exemplo, o profeta Ágabo, no Novo Testamento, o profeta Ágabo, chegou para Paulo, pegou o cinto de Paulo e disse, isso vai acontecer com o dono desse cinto, será preso, né? Vai sofrer na mão dos gentios, lá em Jerusalém. Então, no futuro. A Bíblia também diz que esse mesmo profeta Ágabo previu uma grande seca que haveria. E aconteceu realmente. Está lá na Bíblia dizendo que aconteceu realmente. Então, a palavra dada no futuro. Então, por exemplo, quando João escreve o Apocalipse, o que é isso? São palavras de sabedoria. São revelações de coisas que vão acontecer no futuro. Depois vem o que? O dom, palavra de conhecimento ou da ciência. Que é o que? É uma revelação de algo oculto. Que na maioria das vezes é oculto aqui só. Em outra parte é conhecido. Então, por exemplo, para nós darmos um exemplo, não quer dizer que havia o dom, mas é uma manifestação como acontece no dom. No Antigo Testamento, o rei da Síria armava armadilhas para o rei de Israel. Mas sempre o rei escapava, nem aparecia lá. Por quê? Porque o profeta dizia para o rei o que o rei da Síria falava. Tem um empregado do rei da Síria, quando ele disse, tem alguém contando para o rei lá, tem um traidor aqui. E ele disse, não, é um profeta lá. Ele ouve até o que você fala no seu quarto, ele ouve e conta para o rei lá. Olha só, isso é uma revelação de algo em outra parte, né? Jesus disse para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Olha só, ele estava em outra cidade, não estava ali. Como é que ele viu? É uma manifestação desse dom. É uma revelação de algo acontecido em outra parte. Aí pode ser uma revelação de algo que vai acontecer no futuro ou que está acontecendo agora. Mas aí não é mais no futuro. O futuro é palavra de sabedoria. Depois, discernimento de espíritos. É uma revelação de uma manifestação de alguém. Alguém pode estar falando ou fazendo alguma coisa. E aí vai ser revelado se é dele mesmo, se é de Deus ou
se é do diabo. Inclusive, para julgar as profecias, né, é necessário ter esse discernimento de espírito, para saber a fonte dessa profecia. Depois, então, vem o grupo aí, que são chamados os dons de poder, que é fé, aí milagres e dons de curar. A fé é uma fé sobrenatural. Você enxerga uma coisa impossível e só você enxerga, as outras pessoas não. Quando Jesus chega para ressuscitar a menina, ele diz: a menina está só dormindo. As pessoas riram. Para ele, estava dormindo, para os outros não. Olha, o Eutico cai da janela morto. Para os outros ele está morto, para Paulo não. Então, a pessoa enxerga o sobrenatural, uma coisa impossível, ele enxerga como possível. Ressuscitar mortos exige esse dom da fé. E esse dom da fé é muito exercido, principalmente na África hoje. Muitas pessoas são ressuscitadas. No Brasil, muito raro, mas de vez em quando acontece. Então, ressurreição de mortos exige esse dom da fé. Depois vem o que? Os milagres. Milagres, o que? São ações do Espírito Santo na natureza. Alguém nasceu aleijado, vai morrer aleijado, então você orou, ele andou. É ação de Deus na natureza, uma ação sobrenatural do Espírito Santo. É um milagre. Está chovendo, por exemplo, fazendo muito barulho, você quer pregar, ninguém ouve. Já aconteceu, eu vi isso acontecer. Então você diz: para a chuva, e a chuva para. É uma ação sobrenatural, é um milagre. Alguém nasceu cego, vai morrer cego, mas você orou, ele viu? Veja bem, ele não adoeceu para ficar cego, porque aí seria a cura. Mas ele nasceu cego. Então, você orou, ele viu? É um milagre. Depois vem o que? Dons de curar. Dons de curar, você ora por diversos tipos, né, de doenças e enfermidades. São duas coisas diferentes. Doença é o que dói, enfermidade não dói. A Bíblia diz que Jesus curou toda sorte de doenças e enfermidades. Isaías 53 diz que ele levou sobre ele nossas dores e enfermidades. Então Jesus cura tanto um como o outro. Mas nós vemos que são dons no plural, porque geralmente as pessoas são usadas em algumas doenças, não são todas. Dificilmente alguém é usado para curar todo tipo de doença. Então está no plural, que tanto é doença como enfermidade, também porque a pessoa pode ser usada em algumas doenças e outras não. Mas sempre que nós não formos usados em uma doença, nós devemos pedir a Deus para ser usado, e ele vai aumentando, né? Vamos orando e cada vez mais aumentando os tipos de doenças. O Espírito Santo me concedeu esse dom de curar. Nós oramos e sempre, toda semana, são mais de 100 pessoas curadas. Então nós estivemos agora, olha, passamos aí quase um mês fora, estivemos ali no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Mato Grosso do Sul. Foram mais de 1000 pessoas curadas, de muitos tipos de doenças. Vários caroços, né, pelo corpo afora, manchas na pele, hérnia de disco, bico papagaio, a inflamação no útero, né, hérnias aí umbilicais, né, e dores de cabeça. Muita gente foi curada da vista, muita gente curada dos ouvidos. Teve pessoa surda que passou a ouvir. Temos ali pessoas com alergia. Tinha um garoto que não podia comer nada, só podia comer arroz, não podia comer mais nada. Foi curado, agora está comendo de tudo. Então são várias coisas maravilhosas que Deus tem feito. Então aí doenças do joelho, dos pés, né, bursite, artrite, essas coisas, tudo Jesus tem curado, né? Inclusive diabetes, muita coisa mesmo Jesus tem curado, tem feito milagres, maravilhas, e graças a Deus tem nos usado para isso. A igreja está precisando urgentemente disso. Veja bem que quando nós perguntamos quem está doente, vem aí 70% da igreja está doente. E o dinheiro que era para ser investido na obra de Deus está ficando nas farmácias e nos médicos. Uma igreja que tem aí, total, já tem 10 mil pessoas, no mínimo, vamos dizer assim, 50%, 5 mil pessoas estão doentes. 5 mil pessoas gastam por mês, pelo menos, 100 mil reais, que está sendo jogado fora, farmácias e médicos, que deveria estar sendo empregado na obra de Deus. Então é muito importante que esse dom seja buscado por todos que pregam o Evangelho. Jesus passava metade do seu tempo curando as pessoas. E a metade dos evangelhos fala sobre aí os dons espirituais que operavam através de Jesus. E temos aí os dons de elocução ou da fala, né? Os dons da fala então são o quê? Profecia. Esse dom de profecia não é para falar sobre o futuro, não é para revelar nada oculto. É o quê? Para edificação, consolação e exortação.
profecia, a Bíblia diz que devem ser julgadas, devem ser faladas na igreja, julgadas, e também, então, dá a fonte. Pode vir de 3 fontes uma profecia. Pode vir de Deus, pode vir do homem, pode vir de Satanás. Então elas devem ser julgadas para saber direitinho. Se a pessoa falar e não acontecer, não foi Deus que falou. Se a pessoa falar alguma coisa com você e fizer você afastar-se da igreja, ou da leitura bíblica, da oração, então não foi de Deus isso aí. Não é? Então tem que ser julgado. E depois vem o quê? O dom de línguas. O dom de línguas, a pessoa fala em vários tipos de línguas. Pode falar em 4 tipos de línguas, pelo menos. Então a pessoa recebeu o batismo do Espírito Santo. A partir daí, ele fala numa língua de oração, e pode orar nessa língua todo dia, a vida inteira, para a edificação própria. Então é uma língua diferente, ninguém entende, nem você entende, nem as pessoas perto de você entendem. Só Deus entende. Então veja bem que esse tipo de língua não deve ser falado alto na igreja, porque é só Deus que entende, ninguém entende. Agora o dom de línguas, outro tipo de língua é o seguinte: é uma língua que você fala na língua de um estrangeiro. Então você está pregando, começa a falar em alemão, passa lá um alemão e entende tudinho. Assim como aconteceu no dia de Pentecostes. Os discípulos passaram a falar na língua dos estrangeiros. Tem uma linguagem para falar com o estrangeiro. É um tipo de língua. Outro tipo de língua que aquele que tem dom de línguas fala é uma língua de intercessão, que está em Romanos capítulo 8. Gemidos inexprimíveis. Não é a pessoa que está gemendo. É uma linguagem do Espírito Santo que parece um gemido. Outro tipo de língua, uma língua para ser interpretada. Então é uma língua específica que você fala e uma pessoa entende e vai revelar isso. Ele vai dizer, ó, está falando isso, isso, isso. E Paulo diz, se você fala esse tipo de língua para ser interpretado, ore para que você mesmo fale e você mesmo interprete. Que já é um outro dom, que é o dom o quê? De interpretação de línguas. O último dom. Então, desse dom, a pessoa só exerce isso, interpretar alguém que fala em línguas para ser interpretado. Os dons são dados aos crentes individualmente. Então, a manifestação dos dons ocorre por meio das 3 pessoas da Trindade pelo Espírito na diversidade de dons. 1 Coríntios 12, 4, pelo Senhor na diversidade de ministérios, versículo 5, e pelo Deus Pai na diversidade de operações, versículo 6. Mas a fonte dos dons é o Espírito Santo, e por isso essa manifestação é dada por Ele, a cada um para o que for útil, 1 Coríntios 12, 7. E não para a exibição ou ostentação do crente, porque o mérito é do Senhor Jesus, Atos 3, 12. Outra vez o apóstolo enfatiza a origem dos dons, o Espírito Santo, pois reconhece que é este mesmo que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Então é importante saber que os dons do Espírito Santo são dados pelo Espírito Santo, controlados por Ele, sempre para o que for útil. Então não é para ostentação, não é para enriquecimento, né? Nada disso. Pelo contrário, nós, por exemplo, temos muitas vezes pagado até para pregar. Tem lugar que não nos dão nada e nós gastamos para chegar lá e fazer a obra de Deus. Essa viagem, por exemplo, fizemos de quase um mês. Então nós ficamos com um saldo negativo em torno de R$ 1.500. E eu não tenho emprego. Então o que faz? Deus envia, Deus usa pessoas pelo Brasil para enviar na minha conta alguma coisa para me ajudar. Porque senão, eu passaria fome. Então Deus tem nos sustentado. Já tem 1 ano e 4 meses aí que estamos desempregados. E Deus tem nos abençoado, tem nos mantido. Eu não devo nada para ninguém, não tenho conta atrasada, graças a Deus. E muitos lugares eu tenho ido pregar, não tenho recebido nada. E em alguns lugares até paguei do meu bolso alguma coisa. Então veja bem que não é uma vida fácil. Se você quer ser usado por Deus, saiba que não é uma vida fácil. Você vai ter que viver em jejuns, em oração, estudo da Bíblia. Então os dons espirituais, lembre-se disso, são para ajudar as pessoas. E eles agem pelo amor que nós temos para com as pessoas. Então nós vamos nos sacrificar pelos outros. Olha lá, Jesus, ele dizia, eu me santifico para que eles sejam santificados. Jesus diz, olha, se eu dei a minha vida por vocês, o que custa vocês darem as suas vidas por mim? Então é uma vida. Paulo dizia o quê? Aquele que quer ter uma vida realmente santa, né? Uma vida irrepreensível, uma vida para Deus, sofrerá perseguições, tribulações, né? Então,
Faz as contas aí e veja se você realmente ama as pessoas. Amar significa sacrificar-se pelas pessoas, não por pessoas que merecem. Então veja só, assim que os dons vão operar na sua vida. Ame as pessoas, deseje ajudá-las. E a maior ajuda, o maior amor demonstrado é levar as pessoas a Jesus, levar as pessoas a serem salvas. Então o Espírito Santo reparte aí os dons como quer, individualmente, cada pessoa. Uma pessoa pode ter os 9 dons? Pode. Eu estudei a vida de Paulo, e Paulo teve os 9 dons do Espírito Santo na sua vida. Jesus, os 9 dons. Mesmo o Espírito Santo que estava em Jesus, estava em Paulo, é o mesmo que está em nós. Então nós vamos buscando, vamos acreditando, vamos amando as pessoas, vamos desejando ajudar cada vez mais pessoas, e os dons vão aumentando, aumentando, aumentando. Então você pode ter os 9 dons, basta buscar, acreditar, desejar, entregar sua vida totalmente a Deus. E nessa falta atual de pessoas que desejam as coisas espirituais, aí ainda mais que você pode ter mais e mais dons, porque ninguém está buscando, ninguém quer. São raríssimas as pessoas que estão buscando, desejando e querem realmente ser usados por Deus em dons do Espírito Santo. Então Deus vai usar uma pessoa só com vários dons. Conclusão então, a descida do Espírito Santo é acompanhada dos dons espirituais. Eles são atuais na vida da igreja e são dados a cada um para o que for útil, sempre para o bem da igreja local. Trata-se de ferramentas importantes e indispensáveis para os crentes, razão pela qual devemos lhes dar a devida atenção. Então falamos a lição sobre o batismo do Espírito Santo, e quando a pessoa é batizada do Espírito Santo, ele fala uma outra língua, é uma linguagem que nós chamamos glossolalia ou glossolalia, uma língua espiritual, que na Bíblia é traduzido como língua estranha, né? Mas é língua espiritual, língua dada pelo Espírito Santo. Depois falamos do dom do Espírito Santo, que é dado agora depois que a pessoa é batizada do Espírito Santo. O Espírito Santo é a capacitação para pregar o Evangelho. Os dons espirituais são para servir o quê? De chamariz para as pessoas, né? Atração para as pessoas para o Evangelho. Também os dons espirituais são o quê? Confirmação da palavra de Deus, como está em Marcos 16. E também os dons espirituais são o quê? Para confirmação do ministério daquele que está sendo usado nos dons. 3 aí coisas importantes sobre os dons, né? Para que servem os dons? E estamos falando da atualidade disso, do batismo do Espírito Santo com a evidência de falar em línguas e dos dons espirituais, sinais, prodígios, maravilhas que acontecem hoje do mesmo jeito que acontecia lá na época dos apóstolos, tá? Então é sempre atual e vai continuar até o dia do arrebatamento da igreja, quando virá o que é perfeito, ou seja, nós seremos transformados num corpo espiritual e iremos morar com Jesus para sempre. Lá nós não precisaremos mais de dons. Lá o amor é perfeito, lá tudo é perfeito. Lá ninguém vai adoecer para ser curado, né? Ninguém precisa ouvir uma profecia, porque Deus mesmo falará com ele. Então lá não tem necessidade dos dons. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador e já ser selado aí pelo Espírito Santo, e se você já quiser ser batizado do Espírito Santo, basta desejar ganhar almas, desejar falar de Jesus para as outras pessoas, você já recebe o batismo do Espírito Santo. E já pode receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Já recebeu um dom do Espírito Santo na mesma hora também. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti. Lembre-se do sacrifício de Jesus na cruz por você, que seja salvo agora, seja curado agora de toda doença e toda enfermidade. Seja cheio do Espírito Santo, receba agora o selo do Espírito Santo, receba o dom do Espírito Santo, receba agora a capacitação para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, toca neles, Pai. Toca neles, ó Jesus maravilhoso. Toca neles, Espírito Santo. Receba a graça de Deus, o poder de Deus agora. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, nós estaremos agora dia 7 e 8 do 9 em Pocrane, Minas Gerais, uma festa de mocidade. E você não pode faltar. Participe. Estaremos ali então na cidade de Pocrane, Minas Gerais, próximo ali em Patinga, Governador Valadares, Vitória do Espírito Santo, bem pertinho aí, 1h30 de carro para cada uma dessas cidades só, no máximo 1h30. Então, dia 7 e 8 do 9 de 2017. Dias 9 até dia 15, talvez até mais para frente um pouco,
estaremos em Ipatinga, Minas Gerais. Nós vamos estar numa festa aí da música, ali na congregação no bairro Caravelas. E possivelmente faremos palestras sobre EBD, família, missões, várias palestras. De 9 então até 15 ou talvez até 18 por aí. Dia 23/9 eu estarei ali na Sailândia, Maranhão. Dia 30/9 estarei em Ananindeua, no Pará, Campo Maguari. Dia 7 e 8/10 estaremos em Barcarena, no Pará, na conferência de EBD. 13, 14 e 15/10 em Fortaleza, Ceará. Dia 21 e 22/10 estaremos em São Luís. 3, 4 e 5/11 estaremos em Teresina, Piauí. 18 e 19/11 estaremos em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. Dia 14/11 de 2017 estaremos em Porto Franco, Maranhão. E 27/2 só, do ano que vem, estaremos em Tumbiara, Goiás.